Formação em AD, capital intelectual e perpetuação do discurso dominante. Esses serão alguns temas desse vídeo. Meu nome é Michael, sou professor de História e Sociologia e aqui eu faço análises históricas e sociológicas acerca de terminologias, assuntos do momento em geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva, curte esse vídeo, deixa um comentário aí para ajudar a gente a engajar. Então, assim, pessoal, indo direto ao ponto aqui, esse vídeo vem através de uma provocação de um meme. O vídeo dos advogados usando o pronome de tratamento incorreto, né? Usando o tratamento incorreto para juízes do STF, o qual ele chama os juízes de vocês. Que o pedido de justiça que eu estou fazendo aqui para vocês, excelências, ele nunca foi tão eloquente como nesse presente caso. Para vocês. Perdão, não entendi, ministro. O tratamento que Vossa Excelência... me perdoe, Vossas Excelências, me perdoem. Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. Então vamos lá, qual é a ideia que nós temos por trás aí desse vídeo, né? Algo que acredito assim, uma reprodução do senso comum é que tudo aquilo que você faz à distância é algo ruim, não é algo bom, é algo incompleto, é algo menor, né? O professor cometeu um erro lá ou tem um desenvolvimento um pouco mais travado da educação, esse professor é EAD. Uma enfermeira, um enfermeiro, um médico comete um erro primário, então é EAD. O advogado usa de forma incorreta um pronome de tratamento a um cargo elevado do Supremo Tribunal Federal, se formou via EAD, como algo ruim, algo incompleto, algo que não é bom. A gente vai abordar isso a partir de uma perspectiva que vivemos numa sociedade extremamente globalizada, onde o acesso ao conhecimento não é o mesmo acesso de anos atrás ou de períodos atrás, e talvez essa perpetuação ela esteja sendo analisada de forma incorreta. Então assim, analisando o vídeo, você vê primeiro que são advogados que estão ali falando com o juiz do Supremo Tribunal Federal. Não são quaisquer advogados. Inclusive, uma das personagens advogada está ali representando, é doutora, está representando a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E o outro também é um doutor em Direito. Então, assim, essas pessoas não têm uma formação EAD, né? São pessoas que tiveram, assim por dizer, a oportunidade de acesso ao mais alto nível de educação que se podia ter dentro do seu contexto social. O que eu quero dizer com isso? É que não necessariamente você precisa ser formado ou ter uma formação EAD para ser um péssimo profissional ou para cometer erros primários. Não estou dizendo que os advogados em questão sejam péssimos advogados, mas erros primários e erros acontecem. Então eu mesmo como professor, se vai dar aula ou chega em qualquer lugar, você tem contato com doutores, com mestres, com professores ou profissionais da mais alta graduação. E você há de concordar, assim como eu, que já teve contato com professores ruins, professores péssimos, não só do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, mas também do ensino superior, professores com uma dificuldade básica de ensino, de didática e etc. No entanto, são mestres, são doutores e etc. Assim como também tivemos contato com brilhantes professores que tiveram um contato e uma ação formativa, normalmente nos anos iniciais, né? Se eu te pedir para lembrar aí do melhor professor da sua vida, você vai dizer aquele professor lá, talvez do 1º ao 5º ano e tudo mais, mas ainda assim no fundamental, no ensino médio, também nas faculdades, você talvez teve acesso a professores que eram brilhantes. No entanto, a formação deles podiam não estar aquém do mais alto grau profissional, vamos dizer assim, tido e aceito pela sociedade. A perpetuação desse discurso não é uma disseminação involuntária, mas sim a disseminação de um discurso de uma elite intelectual dominante dentro das estratificações sociais do Brasil. Se nós pensarmos, por exemplo, no livro de Pierre Bourdieu, Crítica Social do Julgamento, ele vai abordar uma espécie de capital intelectual, de forma bem análoga do que seria um discurso dominante do capital econômico. Ou seja, uma pessoa que tem muita grana, uma pessoa que tem muito dinheiro, a gente sabe que ela vai exercer aí
uma ação de dominância, né, sobre as classes inferiores. Do mesmo modo, aqueles que possuem um capital intelectual, que não necessariamente são pessoas que têm um capital econômico elevado, elas também vão exercer um discurso de dominância sobre as classes tidas como inferiores. E a gente vai ter isso muito claro quando se trata de faculdades mais conceituadas e outras menos conceituadas. Porque nas mais conceituadas você vai ter aí essa clara dominância, né, de capital intelectual, né? Quando alguém chega e fala, eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou formado pela PUC, eu sou formado, enfim, essas faculdades conceituadas que agregam um capital intelectual muito grande que não é toda a população que tem acesso. Michel, mas o fulano, mesmo ele tendo nascido numa classe mais baixa, ele vai lá e ele pode prestar um vestibular, e desse vestibular ele pode passar numa universidade federal e ter acesso a esse mais alto nível de educação. Mas o capital intelectual que Pierre Bourdieu ele vai abordar nesse livro é aquele perpetuado de geração em geração. Ou seja, para que você tenha esse conhecimento do vestibular, do acesso à educação de forma gratuita, à bolsa, para que você tenha acesso a tudo isso, você precisa ter essa herança intelectual, né, dos seus pares, dos seus pais, né, dos seus descendentes. E muitas das vezes as pessoas de classe mais baixas não têm isso, porque normalmente o avô teve que trabalhar na roça para dar sustento para o filho seguiu o exemplo do avô e agora teve o êxodo rural, as pessoas estão indo para a cidade, é necessário um grau de formação. E ela não tem como falar, filho, vai lá e faz um vestibular que você vai ter acesso ao mais alto nível da educação. Não, ele vai falar, estude. E a pessoa vai estudar e talvez ela adquira esse capital intelectual com o tempo, ou talvez não. Talvez ela só seja um bom aluno com acesso a boa educação e mais tarde ela vai ter acesso a esse entendimento, a esse conhecimento, e aí haverão várias barreiras de idade, barreiras familiares e etc, inúmeras barreiras, do qual ela não vai poder ser partícipe dessa educação gratuita de mais alto nível, né? E isso não é a exceção, isso é a regra, gente. Pessoas mais pobres, pessoas que carregam muitas vezes a herança do racismo estrutural brasileiro, né, da desigualdade social brasileira, pessoas que não tiveram e que talvez de forma tardia irão ter acesso a esse conhecimento, a esse capital intelectual, de modo que ela esteja então preparada para usufruir, vamos dizer assim, desses benefícios da educação como a universidade gratuita, e muitas vezes pode ser tarde, pode ser uma educação tardia, etc. E aí essa pessoa vai recorrer então a modalidades distintas de educação, como o ensino à distância. E aqui eu quero abrir um parênteses, muitas vezes, ou a maioria das vezes, essa pessoa irá ser uma excelente profissional, porque ela vai se provar, processo que seja diferente daquele aceito pela elite intelectual, pelos detentores do capital intelectual dentro de um contexto do Estado. Então são essas distinções que são feitas. Então você não vai dizer que o médico que cometeu um erro grave e que a pessoa chegou a óbito, que ele formou EAD, porque ele não foi formado em EAD. Quando nós reproduzimos, e muitas vezes dentro do meio progressista, essa ideia elitista no contexto de capital intelectual, de pessoas formadas via curso EAD, de condições econômicas talvez mais vulneráveis, pessoas que não tiveram acesso a esse capital intelectual de forma em tempo natural, assim, dos processos de educação, e só tiveram de forma tardia, e por isso vão usar os meios pelos quais existem e quais têm acesso, muitas vezes pessoas com filhos e etc., elas são tratadas de modo menor, né, em relação a outras. Eu acho que assim, o que precisa ser, eu quando fui formado professor, não fui formado pela faculdade, eu fui formado pelo dia a dia. A faculdade eu aprendi muitas coisas, aprendi teorias, aprendi uma série de coisas, mas foi o dia a dia que mostra a praxe da educação, que mostra o agir, que mostra tudo isso e que te forma quanto professor e quanto profissional. Então nisso nós precisamos estar ligados para não perpetuar um discurso elitista dominante de uma sociedade extremamente preconceituosa, de uma sociedade extremamente desigual, do qual as minorias, os periféricos, os mais pobres, os negros tenham o seu acesso dificultado à educação e depois analisado muitas vezes de forma pejorativa
com a disseminação desse tipo de ideia. Beleza, galera? É isso, era muito rápido, era só aqui uma provocação. Se você concorda assim como eu, se você conhece um excelente profissional que tenha formação em IAD, se você teve uma triste experiência com um doutor ou com um mestre, coloca aqui nos comentários, lembrando sempre que não são verdades gerais, né? Não é uma análise geral de um todo, mas sim contando sempre as especificidades dos seres humanos, das formações acadêmicas, das teorias e etc. Afinal de contas, nós estamos aqui todos tentando fazer o nosso melhor. Beleza? Tamo junto. Curte esse vídeo, se inscreva e compartilhe. Eu vou ver aqui o que estão me mandando de mensagem que não paro mais.